Salve, salve rapaziada, eu sou o Finson Galera e tá começando o EO, edição especial Retro 2020, a retrospectiva com os melhores acontecimentos e os acontecimentos mais marcantes do esporte nesse ano, os 20 mais, belezinha? E sem enrolação, agora eu só vou te pedir o like e também o comentário na notícia que mais te marcou nesse ano à medida que você for assistindo. Então, se você não é inscrito, também se inscreve, belezinha? Tá começando o EO Retro 2020. E como a gente é um espaço muito democrático, a gente vai falar de todos os esportes, porque todos os esportes, todos os principais esportes tiveram acontecimentos muito importantes ao redor do mundo em 2020. Começando lá no comecinho do ano, o Kansas City Chiefs no Super Bowl venceu o 49ers e conquistou o Super Bowl depois de 50 anos de jejum. Essa foi a edição 54 do Super Bowl. E sabe o que foi mais legal? A vitória foi de virada, depois de estar perdendo por 10 pontos no último quarto. Patrick Mahomes, de 24 anos, é tido como o futuro da NFL e esse foi o primeiro importante acontecimento em 2020. E aí, infelizmente, uma notícia muito triste para os fãs de esporte e de basquete. A gente perdeu Kobe Bryant esse ano, que morreu aos 41 anos, e a sua filha Diana também, em um voo de helicóptero onde outras 7 pessoas também perderam a vida. A queda do helicóptero aconteceu em Calabasas, Califórnia. O destino era Thousand Oaks, onde Diana ia jogar pelo colégio dela. Kobe imortalizou no Lakers as camisas 8 e 24. Ainda falando sobre a NBA, aconteceu também aquela mega estrutura montada na Disney, a bolha da NBA, que custou 170 milhões de dólares, mais ou menos aí 875,6 milhões de reais. Foram 100 dias dentro da bolha. 3 dos 18 hotéis na Disney foram reservados para todo o staff e times da NBA. Claro, as melhores campanhas ficaram nos melhores quartos e no melhor hotel. Os Lakers foram campeões em cima do Miami Heat, vencendo as partidas por 4-2. E na nossa regrinha interna aqui para separar por nichos, do esporte, essa é a seção feminina. Falando de Maia Gabeira, Stephanie Frappart e a seleção brasileira de futebol. Começando por Maia Gabeira, que surfou a maior onda já surfada por uma mulher na história do esporte. 22,4 metros de altura, equivalente a 73 pés. A onda foi surfada dia 11 de fevereiro de 2020 lá em Nazaré, Portugal, e rendeu o prêmio para a Maia de maior onda feminina no Double XL Awards. No masculino, Rodrigo Coxa mantém, também brasileiro, mantém o recorde de maior onda surfada entre os homens, com 24,4 metros. No futebol, na Champions League, uma ótima notícia. Stephanie Frappart foi a primeira árbitra mulher na Champions League. No jogo da Juventus contra o Dinamo Kiev, vitória da Juventus por 3-0, Stephanie Frappart fez a sua estreia. E ela também apitou antes, nesse mesmo ano, a final entre Liverpool e Chelsea pela Supercopa da Europa. Legal demais, né? E para fechar essa tríplice, para coroar as mulheres nesse ano, a seleção brasileira passa a ter premiações iguais, tanto para homem quanto para mulheres, e também as diárias, diárias de hotel e todas essas coisas que a CBF paga para as seleções. Todas as competições agora, em homens e mulheres, vão receber a mesma premiação, com exceção da Copa do Mundo, que depende do repasse da FIFA e não depende, diretamente da CBF. Mas é legal demais e cada vez mais direitos iguais no esporte. E agora, no 7º, no 8º e no 9º momento do esporte nesse ano, Nadal no tênis faturou o seu 13º, 13º título de Roland Garros. É bizarro. Com um caminho fácil até a semi, isso a gente tem que admitir. A semifinal ele já pegou uma pedreira, o argentino Diego Schwartzman, e na final Novak Djokovic, que é o número 1 do mundo. Mas na final não deu pro Djoko não, perdeu de 3-0. O Nadal venceu de 3-0 com extrema facilidade, principalmente no primeiro set,
quando fez 6-0, um pneuzinho para cima do Sérvio. O maior vencedor da história com sobras em Roland Garros, levando mais um título. Lembrando que também em Monte Carlo, Nadal tem mais de 10 títulos. É bizarro. O cara no saibro é bizarro. Mas isso não impediu o oitavo fato de acontecer. Sabe qual que foi? Djokovic fechou como líder do ranking pelo 6º ano no ranking mundial de tênis. Recorde igual de Pete Sampras, de que ele é fã. Recorde de 8 títulos na Australian Open também foi batido esse ano por Djoko. Se até 8 de março do ano que vem, 2021, Djoko se mantém em primeiro lugar, ele supera Federer, que tem 310 semanas como líder do ranking mundial. Lembrando que Djoko tem 33 anos e muita lenha para queimar ainda. Em números, vem se tornando o maior de toda a história. E o fato 9 dessa lista... Fatos aleatórios, mas por que não? Ronaldinho preso no Paraguai com passaportes falsos. Ele e o irmão Assis. Eles foram pegos e presos por 6 meses lá no Paraguai. Prisão de luxo depois de um tempo, porque eles ficaram num yacht club e num hotel. Ronaldinho chegou a jogar até um campeonato com os presidiários por lá e ganhou esse torneio e também foi artilheiro, ou seja, o cara teve todos os números muito bem estabelecidos até na cadeia. Sabe qual que foi a premiação? Uma leitoa, olha só, bem diferente da Champions League e bem diferente de um campeonato espanhol, né? A premiação, além de render muitos memes, também rendeu de Ronaldinho bater um novo recorde, até esse, dentro da cadeia. Ele e o irmão foram liberados para voltar para o Brasil no dia 24 de agosto desse ano, óbvio, de 2020. E aí a gente pula para o fato 10, 11 e 12. Fato 10 desse ano no esporte, um fato histórico, as Olimpíadas de 2020 adiadas por causa da pandemia para julho de 2021. O governo do Japão, a partir de janeiro de 2021, vai causar um certo probleminha e uma coisa bem indigesta para o Comitê Olímpico Internacional, porque vai impedir a entrada especial no país dos atletas para eles treinarem já para os Jogos Olímpicos, por causa de variações do corona. Por causa dessa variação, então os atletas não vão poder pisar em solo japonês enquanto não houver uma solução, o que pode colocar em risco das Olimpíadas de novo serem adiadas ou canceladas de vez pela primeira vez na história, que aconteceu só uma vez na história por causa da Guerra Mundial. Então seria a segunda vez que as Olimpíadas não aconteceriam. No futebol, um outro fato muito interessante, Messi querendo sair do Barça depois de 20 anos no clube. A briga com Josep Maria Bartomeu, presidente, até então era presidente do Barcelona, foi o que mais rendeu essa tristeza no craque argentino. E também, logo depois, Suárez saiu do Barça e foi para o Atlético de Madrid, então o gêniozinho ficou ali sozinho. O time fraco, ele sendo humilhado no jogo contra o Bayern na Champions, com o Barça perdendo por 8-2, que ele jura que não tem nada a ver com isso, o pedido de saída do clube e também os pedidos incessantes de Neymar para ele pular para o time francês do PSG. Neymar, inclusive, que deve estar arquitetando também a ida de Sérgio Ramos, zagueiro monstro do Real Madrid, para o time francês. Ainda no futebol, um outro fato, né? CR7 em terceiro na lista de maiores artilheiros do mundo, na história do futebol. Pelé em primeiro com 762 gols e CR7 tem 762 gols e CR7 tem 756 até a data de hoje, 30 de dezembro. Quem é o segundo? Josef Bican, um cara tcheco-austríaco que tá ali com 759 gols. Não vai demorar muito para CR7 Cristiano Ronaldo se transformar o maior artilheiro de toda a história do futebol. Números oficiais FIFA. E ainda no futebol, que sempre rende mais quando a gente vai falar de esporte, aconteceu o caso de racismo na Champions. Editor, por favor, multar essa parte. No jogo do PSG contra o Istanbul Basaksehir, aos 13 minutos do primeiro tempo, o árbitro Ovidio Hategan expulsou Pierre Webo, assistente técnico da equipe turca. E ali começou toda a confusão, porque ele se referiu ao Webo de uma maneira
jogadores abandonaram o jogo, que voltou no dia seguinte e rolou normalmente. Mas foi um fato histórico, todos os jogadores, os dois times, saindo de campo por causa dessa infelicidade do juiz, do árbitro Ovidio Hategan. E no futebol, mas agora virtual, que é um fato muito interessante. Fred do Desimpedidos, o menino que ousou sonhar, disponível no novo FIFA 21 no modo volta. O cara é o nosso representante brasileiro no jogo de videogame. Além dele, sabe quem são os outros nomes bem fraquinhos? Lewis Hamilton, Patrick Mahomes da NFL, o cara que carregou o Kansas City Chiefs no Super Bowl, Dua Lipa, Giannis Antetokounmpo da NBA, Joel Embiid, Zidane e agora Haaland e Mason Mount, que também foram incluídos no modo volta no FIFA. E pulando agora para um outro fato do esporte nesse ano. No UFC, Anderson Silva anunciou a sua aposentadoria, que a gente achou que seria aposentadoria ao todo, na carreira, que o cara ia parar de lutar. Mas com recorde de defesas de título, 10 defesas consecutivas no UFC e vitórias consecutivas, um recorde de 16 vitórias consecutivas também no UFC, o cara depois postou no Insta que não, ele ainda pensa sim em lutar, mas o contrato com o UFC não existe mais. Então a gente fica muito ansioso de saber quais os próximos passos do Spider, que no MMA tem um total de 34 vitórias e 11 derrotas. Fatos 16, 17 e 18, e mantendo ainda no âmbito de lutas, Mike Tyson, depois de 15 anos parado, lutou contra Jones Jr., luta que terminou em empate, uma luta exibição que todo o dinheiro foi revertido para instituições. 10 milhões de dólares foi o preço dessa luta. Lembrando que em 2003 era para esses dois já terem lutado, viu? E era para ter rolado 40 milhazinhas ali pros caras. Agora, 10 milhões agora foi para instituições. Será que lá em 2003 também iria? Porque eram 40 milhões e provavelmente ia ser a premiação, né? Ou a bonificação dos dois lutadores. Partindo daí, voltando, né, pro esporte mais falado do mundo, futebol. Infelizmente, Maradona morreu, né, há pouco tempo, com 60 anos de idade, devido a uma parada cardiorrespiratória. Ele passou mal pela manhã na casa dele, não resistiu mesmo com 6 ambulâncias indo para a casa dele tentando de todas as maneiras reviver o cara, mas infelizmente ele nos deixou. Comoção foi nacional e a polêmica por causa da pandemia também rolou até no velório dele. Por quê? A Casa Rosa foi aberta pro velório do craque argentino, o que causou revolta, porque muitas pessoas comentaram que mal puderam se despedir de seus entes queridos e sendo Maradona, então o governo flexibilizou não, né? Abriu as portas da Casa Rosa para poder fazer o velório do craque. O que causou uma divergência de opiniões. Muita gente achou que realmente ele merecia o respeito e muita gente achou que ele não é maior do que uma pandemia. E o que você acha sobre isso? Mas descanse em paz, Maradona, que foi o maior ídolo argentino de toda a história do esporte. Mudando para a Fórmula 1, teve o acidente gravíssimo de Romain Grosjean pelo time da Haas no GP do Bahrein. Foi bizarro essa batida, foram 29 segundos de pânico no meio das chamas, mas o francês, que não desmaiou, conseguiu sair dessas chamas com apenas ferimentos leves, né? Se você for levar em consideração o tamanho da pancada. Na primeira volta do GP do Bahrein, a gente acabou tendo uma prova. Hello salvou uma vida ali, porque se não fosse isso, Romain Grosjean teria sua cabeça lesão na mão e 7 dedos funcionando já é lucro pro Romain Grosjean, que agora trata os outros 3 dedos da mão esquerda para recuperar movimento e também está apto para correr, não agora na Fórmula 1 porque o contrato acabou com a Haas, mas muita sorte aí para Romain Grosjean no futuro, seja lá qual for a categoria que ele vai correr. E encerrando, né, com um dos principais conteúdos que rendeu muito aqui esse ano no Esporte Online.
Fato 19 e 20 a gente mantém então com Fórmula 1. A família Williams ficou fora oficialmente da Fórmula 1 em 2021, sabe por quê? Depois de 40 anos, Claire Williams, que era a chefe de equipe, foi a única ali, a última da família Williams a dizer adeus e anunciou também, além da sua saída, a venda da equipe para Dorilton Capital dos Estados Unidos. A Williams ao todo na história da Fórmula 1 conquistou 7 títulos de piloto e 9 títulos de construtores. E agora todas as equipes têm alguma parte direcionada para iniciativa privada, então raramente agora a gente vai ver amor, aquele sangue correndo com o nome da marca no corpo de alguém ali no paddock, porque agora grandes empresas compraram grandes parcelas de todos os times do grid. E Hamilton, para fechar, né, com chave de ouro, esse EO retrô, Hamilton conquistando o seu 7º título mundial, igualando a quem? Schumacher, que até então era o maior da história. Ele já atropelou os recordes de pole positions, tá com 98, faltam só 2 para pole de número 100. E o fato curioso, Toto Wolff renovou já e vai ficar como chefe de equipe, além de ser CEO, né, da Mercedes, já renovou por 3 anos. Mas Hamilton, que queria assinar o contrato antes do Natal, até agora não assinou. A Mercedes é a única equipe que ainda tem um assento disponível na Fórmula 1. Dá um friozinho na barriga? Dá. Mas eu acho que Hamilton vai se acertar com a Mercedes e corre ano que vem para batalhar pelo inédito 8º título mundial e 100ª pole position. O cara é bizarro, né? Agora, para encerrar esse EO, eu quero agradecer aqui, ó, demais a companhia de vocês em todos os vídeos da Fórmula 1 e também de todos os outros esportes que eu falei por aqui. Muito obrigado por me acompanhar nesse ano de 2020. A família chegou a quase 10 mil inscritos e eu tô amarradão e muito feliz, porque 2021 tem novidade, tem coisa boa e eu só tenho que agradecer vocês. Muito obrigado a cada comentário, like, dislike, crítica, sugestão, seja o que for, tudo é sempre em prol de uma coisa muito maior, entregar conteúdo de qualidade para vocês. Eu sou o Finson Galar, esse foi o Esporte Online Retro 2020 e a gente se vê já em janeiro com o Esporte Online, as edições diárias às 19 horas. E é isso, então eu me despeço aqui, muito obrigado. Tchau, tchau.